Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Nessa segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, já estamos em setembro, glória a Deus por isso. Esse ano passou voando, você sentiu isso? Já estamos em setembro, mulher. E nós estamos aqui lendo juntas o livro de Romanos. Então, quero dar as boas-vindas para você que está chegando, pedir para você curtir bastante o vídeo dessa live, compartilhar com as suas amigas e abrir a sua Bíblia então no livro de Romanos. Hoje é a quarta live, então nós vamos ler o capítulo 4. Amém? Tatiane, obrigada, Tatiane, diz que eu fico linda de cabelo preso, obrigada, você é muito gentil, querida, bom dia pra você também. A paz de Cristo pra Josiele, que bom ter aqui, bom dia, Cauane, graça e paz, bom dia, Josiele, bom dia, Aline Carlos Lima, bom dia. A Laiana, sempre presente do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. A Rafaela também, bom dia. Bom dia para todas vocês que estão chegando. Abram aí a sua Bíblia, nós estamos lendo o livro de Romanos, que tem sido muito confrontador para nós, mas de muito crescimento também. Não sei se vocês têm sentido isso, mas eu estou sentindo isso na leitura. É muito diferente quando a gente lê junto, né? Porque quando a gente lê sozinha, às vezes naquela correria do dia a dia, né, para não deixar de ler a Bíblia, a gente lê e acaba às vezes não meditando, não refletindo, não prestando atenção nas palavras. Mas quando a gente para ler junto, para estudar, para discutir a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus juntas, né? Parece que os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se abre e as coisas ficam muito mais claras. Então eu quero convidar você que ainda não está participando, vem estar comigo toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Tá bom? Nós estaremos aqui lendo então a Bíblia juntas, lendo o livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos, então a gente tem muita live pela frente ainda, né? Vamos até o final do livro de Romanos. E se você perdeu, se por acaso você não conseguiu acompanhar as lives anteriores, não tem problema, porque tudo fica salvo lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é @soulstarblog. Você entra lá e você tem todos os nossos conteúdos, todas as nossas lives devocionais salvas. Bom dia, Flávia, graça e paz pra você, querida. E a gente tem todos os nossos conteúdos lá disponíveis para você, né, gratuitamente, todas as nossas lives. Lá a gente tem lives sobre o livro de Salmos, a gente tem uma série de lives sobre o livro de Provérbios, a gente tem o Evangelho de João, que foi uma bênção, essa série de lives também. A gente tem live, que mais? Sobre as mulheres anônimas da Bíblia. A gente tem uma série de devocionais lá para você acompanhar e para você aprender com a palavra de Deus. Amém? Não vou demorar muito hoje, tá bom? Vou já começar a nossa leitura. Acredito que já tenha dado tempo de você aí, né, abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. A minha Bíblia, a Bíblia que eu estou utilizando para essas lives, especificamente para essas lives, é a NVT, tá? Nova versão transformadora. Essa é a versão do texto bíblico que eu estou usando. Provavelmente seu texto deve ser de outra versão, mas não tem problema, tá bom? Todas as versões são válidas e eu sempre tô aqui incentivando vocês a conhecer diferentes versões, porque isso ajuda também no nosso entendimento. A Josiele perguntou qual que é o nome do canal, tá? Lá no YouTube é só você pesquisar Soulstarblog, que aparece lá o nome do canal, tá bom? Aqui no Instagram a gente tem um link nos destaques do canal do YouTube, tá bom? E eu tô sempre postando nos meus stories também e no canal de transmissão aqui também. No Instagram tem um canal de transmissão e eu envio todos os links, todas as postagens, todo o meu conteúdo para as mulheres que me acompanham no canal também, tá? Então é bem facinho de você encontrar lá, é só você entrar lá e maratonar todas as nossas lives, amém? Vamos começar então? A nossa live de hoje então é Romanos 4. Hoje nós vamos ler juntas Romanos 4, que tem 25 versículos, não é um capítulo grande e vem complementar aquilo que Paulo estava dizendo no capítulo 3. Vamos então voltar um pouquinho
para quem ainda não tem acompanhado, né, a linha de raciocínio aqui do livro. Então vamos lá. No primeiro capítulo, Paulo fala sobre os gentios e sobre a decadência dos gentios, como eles, seguindo seus próprios desejos, os seus próprios impulsos, acabaram se afastando do Senhor, né? Acabaram vivendo de acordo com a sua vontade, não a vontade de Deus. No segundo capítulo, Paulo fala sobre os judeus, né? E confronta a hipocrisia dos judeus que se achavam superiores aos gentios por conta da sua nacionalidade. Então Paulo vem dizer que a nacionalidade deles por si só não salvava ou não os livrava do juízo, da justiça de Deus. Eles também precisavam ser justificados. No capítulo 3, Paulo iguala todo mundo. Ele fala, olha, todo mundo pecou, independente da sua nacionalidade, da sua origem. Todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça do Senhor. Todos precisam ser justificados mediante a fé. Então, Paulo vem aqui afirmar que o que salva, né, o que nos liberta da condenação do pecado, porque todos pecaram, não existe ninguém melhor do que ninguém, todo mundo pecou. Então, aquilo que salva é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que nos justifica, ou seja, não são as nossas obras, mas é aquilo que Deus fez por nós que nos salva. Mas é claro, né, Paulo deixa isso muito bem claro, que aquele que é salvo, aquele que tem fé, também pratica boas obras, ou seja, as boas obras são uma consequência da sua fé. Todo aquele que crê em Jesus busca viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. É isso que nós aprendemos até o capítulo 3. No capítulo 4, Paulo vai trazer um exemplo. Ele continua argumentando a questão para provar que realmente é a fé que justifica e não são as boas obras. Ele vem trazer um exemplo, né, que é muito significativo para todos os judeus, que é o exemplo de Abraão. Então, capítulo 4, na minha Bíblia, tem o seguinte título: Abraão como exemplo de fé. Você já ouviu aquela expressão que Abraão é o pai da fé? Quem é que... Eu acredito que todo mundo aqui, né, que tem um tempo aí de caminhada com Jesus, já ouviu essa frase, já ouviu as pessoas dizerem que Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Paulo está explicando isso exatamente nesse capítulo 4 de Romanos. Então vamos lá? Querida, não deixe de curtir, você que está entrando, não deixa de curtir o vídeo dessa live, tem um coraçãozinho aqui embaixo, clica bastante nesse coraçãozinho, clica, né, curte bastante o vídeo dessa live que você me ajuda a alcançar mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, Abraão como exemplo de fé. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo de se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então ele está falando assim, que não são as boas obras de Abraão, né? Abraão, ele é considerado o pai fundador da nação, né? Da nação de Israel. Ele é o primeiro, né? Ele é o pai da nação. E aí ele fala assim, são as boas obras que tornaram Abraão justo? Foi as obras dele que justificaram ele? Ele disse que não. Ele fala não. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ou seja, foi a crença dele em Deus que o tornou justo e não aquilo que ele fez. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Né? Então ele fala assim, se fossem as boas obras, né, que o tivessem justificado, né, qual seria a ação de Deus? Porque o salário do trabalhador não é um presente, o salário é um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores, ou seja, aquilo que nós fazemos não é o que nos justifica, não é a obra das nossas mãos que nos justifica, não é aquilo que fazemos, mas é a fé em Deus, é isso que nos justifica do pecado. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso.
E aí ele vai citar aqui dois versículos de Salmo 32. Depois você anota aí e você vai lá conferir em Salmo 32 isso que Davi falou, tá bom? E aí ele cita aqui esse salmo. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Essa daqui é uma fala de Davi, depois você confere lá em Salmo 32, tá bom? E aí Paulo continua aqui o argumento dele. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? É claro que foi antes de ser circuncidado. Então, Paulo aqui está falando que Abraão foi considerado justo antes de ser circuncidado. Não foi a circuncisão que o justificou. A circuncisão foi só um sinal externo daquilo que havia acontecido interiormente nele. Entende? Então aqui Paulo está falando, não é o fato de você ser circuncidado que vai te deixar, que vai fazer você justo. E aqui ele está se dirigindo aos judeus, né? Aquilo ali é apenas a marca daquilo que aconteceu no interior, ou seja, a nossa aparência externa, ela é apenas um sinal, ela deve ser apenas um sinal daquilo que aconteceu aqui dentro. Vocês estão me entendendo? Então, a minha aparência externa, a forma como eu me visto, a forma como eu a forma que eu falo, o meu comportamento, as minhas atitudes são apenas um sinal externo, precisam ser apenas um sinal externo daquilo que aconteceu aqui dentro. Mas o que acontece? A gente inverte essa ordem, não é verdade? Nós invertemos essa ordem. Não entendemos que as nossas boas práticas são apenas um sinal daquilo que Jesus fez aqui dentro de nós. A transformação, ela corre de dentro para fora. Se a transformação for só externa e não for interna, ela não é genuína, né? O nosso relacionamento com Deus não existe. Porque a transformação ela é de dentro para fora, ela não pode ser só externa. Mas ela tem que acontecer primeiramente aqui dentro. E aí sim isso floresce. E aí sim isso aparece, né? Então, a forma como você se veste, a forma como você fala, o seu comportamento, as suas decisões, né? E as suas reações, elas precisam ser elas são apenas um sinal externo daquilo que Jesus fez dentro de você, tá bom? E não pode ser esse inverso. Não, nós não podemos inverter essa ordem, né? Ter uma aparência de santidade, mas aqui dentro tá sujo. Como Jesus falava, né? Ser um sepulcro caiado. Aqui tá sujo, aqui tá cheio de pecado. Entenderam? Então, uma coisa é consequência da outra. Tem que ser de dentro para fora. A Paula perguntou o que é incircuncisão. Paula, os judeus, né? Deus, ele fez uma aliança com Abraão, né? E prometeu a Abraão que a descendência dele, né, que ele seria pai de uma nação. E como sinal dessa aliança entre ele, a nação que foi gerada a partir dele e Deus pediu esse sinal, que todos os homens fossem circuncidados, né? Que é aquela pele que eles tiram, né? Que eles cortam, é um sinal da circuncisão no homem. Quando eu falo incircuncidados, é que essas pessoas que não têm a circuncisão, que não praticaram a circuncisão. Então, o que acontece? Muitos judeus se consideravam justos exatamente por conta desse sinal. Porque eu me circuncisei, então eu sou justo e o gentil não é. Se o gentil quiser, o prepúcio, exatamente. Obrigada, Luana, tinha fugido essa palavra da minha mente. O prepúcio. Porque eles cortam o prepúcio, né, dos homens. E aí o gentil, se quisesse ser justo, eles acreditavam que teriam que ser circuncisados também, né, circuncidados também. Então é isso que tá falando. Então o gentil que não fez a circuncisão, que não é circuncidado,
não é justo por causa disso, e aí Paulo tá caindo isso por terra, que isso não tem nada a ver, né? A circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração. A circuncisão externa deve ser apenas um sinal daquilo que aconteceu dentro do seu coração. Mas os judeus invertiam a ordem, como muitas vezes nós também invertemos a ordem. Acreditamos que a nossa aparência externa vale mais do que aquilo que nós carregamos no nosso interior. Só que a nossa aparência externa, o nosso exterior precisa ser apenas um sinal, apenas um vislumbre daquilo que aconteceu no nosso interior. Nós não podemos inverter essa ordem, que é de dentro para fora, tá bom? É isso que Paulo aqui tá explicando nesse trecho, tá? Nesse capítulo. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé. Então, olha o que ele está falando. É um sinal, a circuncisão é apenas um sinal da fé de Abraão. E de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. Então ele está falando que antes de ser circuncidado, Abraão já era considerado justo por conta da sua fé. Não foi a circuncisão que o justificou. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Mesmo porque Abraão viveu 400 anos antes da instituição da lei. Porque a lei veio com Moisés, né? Foi através de Moisés que veio a lei. No tempo de Abraão não existia lei. Então ele foi considerado justo por conta da sua fé. Não foi obediência à lei, porque nesse tempo nem a lei existia. Né? Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Então Paulo falando assim, se a promessa é só para quem obedece à lei, então a fé é anulada, né? Então, por que a gente precisa ter fé se é só obedecer à lei? Né? Então, ele está questionando isso, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Aí aqui vem a expressão de que Abraão é o pai da fé, né? Paulo afirma, Abraão é o pai de todos aqueles que creem, né? De todos aqueles que creem nas promessas de Deus, que têm fé em Deus, que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. É isso que nos justifica do pecado, tá? É isso que nos liberta, é isso que nos salva. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Ou seja, falando que Abraão é o precursor de muitas nações, não apenas de Israel. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Então, qual é a principal virtude de Abraão? São os feitos que ele fez? São as obras que ele realizou? Não. Era a fé convicta em Deus. Então aqui Paulo está falando que faz de Abraão, né, um grande homem de Deus, não foram as coisas que ele fez, não foram as atitudes dele, mas foi a fé. Mesmo quando não havia esperança, Abraão continuou crendo nas promessas de Deus para a vida dele. E é essa a diferença, né? O que fez grandes homens e mulheres de Deus foi a sua fé, foi a sua permanência em Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando você não enxerga a esperança, quando você não enxerga a solução, você tem fé, fé nas promessas, porque Deus é fiel às suas promessas, fé na palavra de Deus, fé em Jesus Cristo, é a fé, o segredo é a fé. Esse é o número
Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha um vigor. Então mesmo, né, Deus prometeu um descendente a Abraão, prometeu a ele um filho, prometeu que ele seria pai de nações, né? Mesmo com 100 anos, ele estando velho, Sara estando velha, ele continuou crendo que aquela promessa se cumpriria na vida dele. Ele nunca duvidou da promessa de Deus. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Então aqui Paulo afirma, ele sempre acreditou na promessa de Deus. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, ele não fez apenas para benefício dele. Assim, as escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E aqui encerra o capítulo 4. Ou seja, Paulo está dizendo, né, o que faz de Abraão um homem justo, o que faz dele o pai da fé, o pai de nações, né, um exemplo para todos os judeus e para todos os gentios também, é a fé dele. Não foram as obras das mãos dele, mas a fé em Deus. O fato dele permanecer crendo em Deus, né, mesmo quando não havia esperança, mesmo, né, em uma circunstância tão improvável, ele continuou crendo em Deus, na promessa de que ele seria um pai da nação, na promessa que ele, né, teria um filho. Ele nunca vacilou na fé. Ele sempre acreditou. Tudo que Deus mandou Abraão fazer, ele fez, né? Todas as vezes, todos os movimentos de Abraão, quando Deus mandava ele se mover, ele se movia, né? Até mesmo quando Deus pediu seu filho, ele não hesitou, né, em levar Isaac para o sacrifício. Se você conhece essa história, você sabe, né? Abraão não hesitou em levar Isaac, né, entregar Isaac, em devolver Isaac para Deus. Então, todas essas atitudes de fé é que o tornaram um homem justo. E é a nossa fé que nos justifica, né? E mais uma vez, mulher, o nosso exterior, ele precisa ser apenas um sinal daquilo que acontece no nosso interior, né? Então é necessário olhar para o nosso coração, tratar o nosso coração, né? E não inverter essa ordem. A transformação é de dentro para fora. Não adianta a gente ter uma aparência de santidade se o nosso coração estiver sujo, cheio de amargura, cheio de feridas, cheio, né, com falta de perdão, sem misericórdia, cheia de julgamentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, lembrar sempre que não é o que nós fazemos, mas é o que o Jesus já fez por nós, que nos salva, que nos liberta. Que nos liberta do que, Lidiane? De nós mesmas e da condenação do pecado. Amém? Então que a gente sempre tenha isso em mente para não nos vangloriarmos daquilo que nós fazemos, para não sentirmos orgulho daquilo que a gente faz, ou achar que é porque eu faço isso, porque eu tenho esse estilo, ou porque eu sirvo em determinado ministério, que é isso que me faz importante, é isso que me faz ser aceita por Deus, isso que me faz ser amada por Deus. Não, não é isso. Tudo isso é muito bom, né? Nós devemos sim praticar coisas boas, servir a Deus, buscar uma aparência de santidade, mas isso precisa vir de dentro também. Senão, nós seremos hipócritas. Senão, nós seremos como sepulcros caiados, né? Hoje eu li uma passagem em Lucas, quero até ler de novo aqui para vocês. Lucas, eu li nos meus stories, mas eu vou ler aqui porque acho que tem muito a ver com aquilo que a gente tá discutindo aqui, tá? Fala assim, ó, lá em Lucas 6, no versículo 44 e 45, Jesus fala o seguinte: porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros.
A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Forte isso, né? O nosso exterior, ele precisa revelar aquilo que existe no nosso interior. Então, como que nós vamos tirar algo bom de um tesouro ruim? Não tem como, né? Então, aquilo que você guarda no seu coração, o tesouro do seu coração, vai revelar quem você é, né? E as nossas palavras revelam o que existe no nosso coração. Eu fiquei pensando, muitas vezes a gente fala algo e a gente se arrepende e a gente justifica assim. Mas eu falei da boca pra fora. Mas eu falei da boca pra fora, isso não veio do meu coração. Será que não veio mesmo do coração? Se a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio e que a árvore é conhecida pelos seus frutos, aquilo que sai da nossa boca, ela sai direto do nosso coração. Sim, não existe falar da boca pra fora. A gente fala daquilo que está dentro do nosso coração. Se sua boca tá cheia de julgamento, tá cheia de crítica, tá cheia de palavra torpe, tá cheia de murmuração, o que isso fala do seu coração? Isso não é da boca pra fora. Isso você está tirando de dentro do seu coração. E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, pedir perdão. Segundo, olhar para dentro do seu coração e pedir para o Espírito Santo revelar o que está errado. O que você precisa mudar. E transformar esse coração para que as suas palavras revelem um bom tesouro. Né? Para que as suas palavras revelem um bom tesouro. Se as suas palavras não estão revelando um bom tesouro, então tem alguma coisa errada com o seu coração. Então, seu coração precisa ser tratado. Então, seu coração precisa ser curado. Então, como estão suas palavras? Lidiane, muitas vezes eu escuto assim, Lidiane, eu quero ser uma mulher mais agradável, mas quando eu vi, eu já gritei, eu já falei o que eu não devia, eu já me arrependi. E o que isso como que você vai tratar isso? Tratando o seu coração. Olhando para o seu coração e falando, da onde? Qual que é a origem da minha raiva? Qual que é a origem da minha amargura? Qual que é a origem dessas palavras ruins que estão saindo da minha boca? Por que eu falo isso? Por que mesmo sem querer eu falo? Porque tem alguma coisa, existe uma razão dentro do seu coração. E você precisa investigar. E você precisa olhar pra dentro. E você precisa pedir pro Espírito Santo revelar o que é de errado. Será que você precisa perdoar alguém? Será que é alguma situação mal resolvida na sua vida que te gerou uma ferida e agora você se comporta dessa forma? Nós precisamos pensar, né? Não existe falar da boca para fora. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E as suas palavras revelam do que o seu coração está cheio. Se existe um bom tesouro ou se existe um mau tesouro no seu coração. Então, as nossas palavras, elas também precisam ser um sinal daquilo que Jesus fez aqui dentro. Amém? Já falei demais, né? Vamos então encerrar nossa live devocional de hoje. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder. Se você não puder, você só concorda em fé comigo. Amém? Vamos lá? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, que nós possamos vivenciar essa transformação que é de dentro para fora. Que nós possamos olhar para dentro dos nossos corações e o Senhor possa nos revelar aquilo que está errado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser curado dentro de nós, para que nós possamos de fato ser mulheres segundo o teu coração, ser mulheres transformadas, sábias, ser mulheres agradáveis, mulheres que abençoam, mulheres que edificam, mulheres que constroem e não mulheres que ferem. Perdoa, Senhor, as palavras torpes que saem da nossa boca, as palavras que ferem, as palavras que acusam, as palavras que julgam. Senhor, nós queremos ser transformadas pelo poder do teu Espírito, transformadas de dentro para fora, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Mulher, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, tá? Perguntaram aqui sobre o horário, tá? Vou só
Repetir o horário para quem ainda tá perdida no horário, tá? Toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã. A gente tá aqui lendo Romanos, então, tá bom? Segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, tá? Beijo no seu coração e até quarta-feira.